Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonardo Ribeiro, tô começando mais um vídeo aqui no meu planetário. E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram muito e que eu também prometi pra vocês aqui no canal, em outros vídeos. Vocês estão percebendo que a voz tá meio rouca, mas eu vou tentar falar bem, vocês me entendam. Hoje eu vou falar e dar dicas sobre a segunda fase, igual eu fiz sobre a primeira fase, informando a minha experiência pra vocês e dando mais dicas sobre como se preparar e o que mais cai, sobre a redação, sobre os livros. Então vamos lá, isso foi intro. Pra quem já passou para a segunda fase, fique ciente que a segunda fase é bem diferente da primeira. A segunda fase ela é inteira questões dissertativas e são 3 dias de prova. No meu ano foi um domingo, uma segunda e uma terça. Não sei como vai ser esse ano, não pesquisei, mas acredito que será nesses mesmos dias. Gente, olha, o que mais falam é que, tipo, ficam preocupados com as questões para elas serem dissertativas, mas olha, gente, é difícil, é difícil. E ninguém vai bem, mano, na segunda fase. Ela é muito complicada. Então o que a gente tem que fazer é tentar tirar o maior número de pontuações que a gente conseguir nessa segunda fase. E eu vou explicar pra vocês como que faz. Mas antes, eu queria falar do tempo. Gente, o tempo da prova, como são 3 dias, pra mim, o tempo é bem dividido. Então você tem tempo pra fazer todas as questões de todas as provas de todos os cadernos. Se eu não me engano, são 4 questões por caderno. Se eu estiver enganado, alguém me corrige aqui embaixo, nos comentários. Mas são 4. As primeiras questões sempre costumam ser muito fáceis, porque você não pode zerar. Então a Conveste acaba deixando uma bem fácil para não correr o risco que as pessoas zerem. Então, se você não sabe muito bem uma matéria, fica tranquilo, que sempre a primeira questão de todos os cadernos são muito fáceis. E você tem que administrar seu tempo, você tem que otimizar seu tempo. Por exemplo, as questões dissertativas, elas têm um determinado espaço. Então veja onde você vai fazer o rascunho, onde você vai passar a caneta e já passar muito mais rápido. Não perder tempo usando o quadrado da resposta, escrevendo a lápis, depois passando a caneta. Que você vai perder muito tempo. Igual eu perdi na prova da Unesp, que pra mim foi mais puxadinho o tempo ali. Ou da segunda fase. Sempre tente rascunhar em cima e escrever a questão inteira mesmo embaixo da caneta. Se você errou alguma coisa, passa um risco em frente da palavra ou do que você quer desconsiderar, que eles vão entender como que vão desconsiderar aquilo. E continue a escrever logo após. Não precisa escrever isso está errado ou alguma coisa do tipo. Passa com um risco em cima e tá tudo certo. Vamos lá, gente. E como elaborar uma questão? Agora, com o poder mágico que eu tenho, uma questão grande da Unicamp. As questões as questões costumam ser assim: o número, a informação da questão, né? Questão A e questão B. Porque as questões da Unicamp sempre tem A e sempre tem B. Geralmente a letra A é sempre mais fácil que a B. Você tem que responder as duas pra conseguir o valor da questão inteiro. Por exemplo, como escrever, ó. Tá vendo que sempre ele deixa um espaço em branco aqui embaixo. Tá, aqui não está uma escala muito proporcional, mas sempre deixa um espaço em branco. Então tente escrever de lápis aqui as informações rascunhando, sabe? Por exemplo, eu vou dar mais ênfase em exatos, que é a parte que eu mais entendo. Aqui, você vai fazer algum cálculo de matemática ou física. Faz todo o cálculo aqui e só escreve bonitinho a resposta aqui. E outra, como escrever a resposta na questão. Eu vou ensinar pra vocês. Porque, gente, a questão já é difícil, já é complicado, ninguém vai bem. Tenta garimpar, tenta tirar o melhor da questão pra você conseguir mais pontos. A banca quer saber qual foi a sua linha de raciocínio. Mostra pra ele qual que é a sua linha de raciocínio pra eles entenderem. Não joga simplesmente as informações de um cálculo. Por exemplo, eu usei um cálculo lá, usei Pitágoras, só tá aqui a Pitágoras aqui, não expliquei o porquê que eu usei, da onde que eu usei e pra que eu vou usar. Então escreve bonitinho, deixa lindinho, que a gente vai ganhar uma pontuação. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma questão da Unicamp de 2014. Eu vou ler aqui pra vocês, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. É assim, ela é da prova de matemática. Considere uma pirâmide reta de base quadrada ilustrada na figura abaixo, com o lado da base B igual a 6 metros e a altura A. Ok. E conte o valor de A de modo que a área da fase triângulo seja igual a 15 metros quadrados. Tá vendo, ó? Essa é a questão A. Eu não vou entrar na B, que a B é mais complicadinha, só pra gente ser mais rápido. Eu vou escrever bem assim, bonitinho nesse quadrado, ó.
eu divido a questão A e questão B bonitinho, cada um em seu canto. Vamos deixar a questão bonitinha para que a hora que o corretor for ler, ele fale, nossa, olha que organizado, olha que fácil de ler, ele vai entender e vai ficar, ó, muito mais feliz, muito mais contente na hora de corrigir sua questão e vai ter menos chance de erro de compreensão. Ó, então resolvendo a questão que eu deixei aqui na descrição, observem ela antes de entender, para vocês conseguirem entender o que eu fiz aqui. Vamos lá, olha o que eu escrevi. A primeira questão era bem fácil. Era pra eu achar essa altura da pirâmide, que eles chamaram de A. Então eu escrevi bem bonitinha. Usando a área da face para calcular H, que posteriormente será utilizado para calcular A. Ok. Daí eu calculei H, achei que o valor de H era igual a 5. Como a aresta da base é 6, utilizando Pitágoras, temos que 3 ao quadrado, o 3 é a metade do 6, porque a aresta da base aqui eu usei esse triângulo, eu usei o Pitágoras, então é metade da aresta da base. Então, por Pitágoras, temos que 3 ao quadrado é igual a ao quadrado, que é essa altura, que é igual a 5 ao quadrado, que é a altura do triângulo do lado da pirâmide. Logo, temos que A é igual a 4 metros. Não esqueçam, pelo amor de Deus, da unidade de medida. Em nada. Não esqueçam da unidade de medida. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é assim. Olha como eu escrevi bonitinho. Eu deixei claro pro examinador o que eu tava fazendo. Pro meu leitor, o que eu tô fazendo. Falei, vou utilizar a área da face para calcular o H, que posteriormente será utilizado para calcular A. Ponto. Escrevi bonitinho o que eu ia fazer. Escrito, deixei a fórmula do triângulo, achei o H, depois ainda terminei uma explicação. Com a aresta da base 6, utilizando Pitágoras, temos que tal. E aqui, ó, eu apaguei o B, porque como não tem muito espaço aqui nesse quadrado, mas você continua escrevendo, que aqui tá muito fora de escala, então não se... Mas eu quero que vocês peguem a ideia de como escrever. Então, deixem claro o que vocês estão fazendo. Deixem muito claro o que você está fazendo. Você vai utilizar a área da face para calcular isso, isso e isso. Depois disso, você vai usar isso, isso, isso. Então, deixe pro examinador qual é a sua linha de pensamento, para ele entender se você entendeu mesmo a questão ou se você não entendeu. Se você tacasse simplesmente a fórmula da área da base, achasse o valor, depois achasse o valor de A e tacasse, estaria certo? Estaria certo. Ele contaria tanto ponto? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Você não acha muito melhor deixar uma questão bonitinha explicando tudo que você fez, sua linha de raciocínio? Porque ele vai considerar muito mais, ele vai saber que você entendeu a questão. Putz, e uma questão que eu não sei nada, não sei absolutamente como resolve, por onde começar, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Calma. Não, primeira dica, pelo amor de Deus, nunca deixe um quadrado em branco, nunca deixe uma questão em branco. Jamais você pode deixar uma questão em branco, gente. Porque isso é perder ponto de graça. Porque, olha, mesmo que você escreva pouco na questão, todo pensamento que você tem, escreva. Porque ele vai contar ponto. E de pontinho em pontinho a gente consegue passar. Então, vamos lá. Uma questão de física, você não lembra? Uma questão de matemática, você não lembra? Você não sabe como resolve? Deixa alguma forma que você acha que seria utilizado. Deixa alguma forma que você acha que seria útil para resolver a questão. Deixa alguma escrita que você lembra. Por exemplo, aquela a gente acabou de resolver. Se a gente não soubesse, deixa lá, área do triângulo é igual base vezes altura dividido por 2. Vamos lá, já deixou uma fórmula. Depois você usaria Pitágoras, deixar ali o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Deixa no cantinho escrito que vai contar ponto, porque ele vai entender que você sabe o que é o conhecimento, você só não tá sabendo aplicar. Você vai ganhar ponto com isso também, tá vendo? Se você não sabe a questão, tem como você tirar pontinho dela. Escreve aqui, existe o triângulo pitagórico, que quando a hipotenusa é 5, os catetos são 3 e 4. Sabe, escreve alguma informação que você lembre sobre trigonometria, sobre alguma coisa que vai lembrar que tá na linha de raciocínio da questão. Deixa algum conhecimento escrito, você tem esse espaço para escrever. Então escreve. Você não sabe resolver a questão? Escreve alguma coisa, para deixar bem claro algum conhecimento que você tem sobre a questão. Você só não tá sabendo aplicar naquele momento, mas você tem algum conhecimento. Então deixa escrito que você vai ganhar pontinho.
Mas antes, pessoal, se inscreva no meu canal, por favor, deixe um like nesse vídeo se você já tá gostando. Continua vendo e vamos lá. E vê outros vídeos no meu canal também, tem falando da Unicamp, tem um tour pela Unicamp, tem vídeos falando sobre mim, vídeos falando sobre minha vida. Se você tem curiosidade de conhecer mais, dá uma visitinha no meu canal pra conhecer melhor. Então vamos só recapitular rapidinho. Então, quando você não sabe, deixa informações básicas que você acha que vai usar na questão. Organização. Organiza bonitinho. Letra A, letra B. Escreve por extenso, tudo o seu conhecimento. Escreve bonitinho o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Pro examinador saber o que você tá falando. Garimpa a sua prova. A questão. Lembra que eu falei que tem uma questão fácil? Essa questão fácil é pra você ganhar o total de pontos que você pode ganhar nela. Já é fácil a questão. Deixa ela valendo mais ainda. Deixa bonitinho, escreve por extenso. Cada coisinha que você vai usar, todo o pensamento que você usou. Deixa a unidade de medida. Dá pra fazer uma simplificação? Faça simplificação. Faça tudo pra deixar lá, ó, bonitinha pro examinador. Que é isso que o examinador quer. Ele quer praticidade na hora de corrigir. Tá prático, tá bonito, tá certo? Certão pra você. E nem vai precisar gastar muito tempo lendo, então já vai estar certo, já tá tranquilo. Pra quem não sabe, pessoal, eu fiz cursinho pra segunda fase. No primeiro vídeo que eu fiz, como passei pra Unicamp, que eu vou deixar aqui o link na descrição, ou no izinho se eu aprender até lá a fazer. Eu falei que eu não tinha feito cursinho pra primeira fase, e eu realmente não fiz. Eu fiz cursinho da segunda fase, específico pra segunda fase. Esse cursinho era Unicamp Fulvestre. Eu não fiz Fulvestre, mas era só Unicamp. Mas eu fiz o cursinho. Era de 15 dias, era bem no final do ano mesmo. Pegou o Natal, o Ano Novo. Eu lembro que, tipo, Natal, Ano Novo, eu passei o final de semana comemorando e depois já voltei pro cursinho. Foi, tipo, pauleira mesmo. Foi essas 2, 3 semanas bem rápido. Então, se você, na sua cidade tem, procura. Gente, porque é um divisor de águas. Pra mim, garimpou, porque eu não tava familiarizado com as questões. Resolvendo as questões do anos anteriores, resolvam, gente. É muito bom. Treine isso que eu falei pra vocês agora, tipo, como escrever as questões nas provas que já tem da Unicamp, sabe? Perguntaram bastante de redações em alguns comentários. Gente, a redação da Unicamp são 2 redações, tem gêneros diferentes. Pra quem não sabe, não é dissertação igual ao Enem, igual a prova da Unesp. Não é do gênero dissertativo. Pode aparecer dissertação como gênero, como aconteceu ano passado, mas não é certo. O da Unicamp você tem 2 gêneros que você não sabe quais são surpresa. Então, o que eu indico pra vocês? Pesquisarem alguns gêneros, saberem como escreve, sabe? Eu não senti muita dificuldade na escrita da minha redação, pra ser sincero, porque foi carta e outro gênero é um gênero dissertativo, então saiu de boa. Saiba a estrutura, como escreve. Sabendo a estrutura, você tá feito. Sabendo a estrutura, é só escrever sobre o que tá pedindo. Se sabe a estrutura, tá tudo certo. Tipo, carta. Tem que fazer o cabeçalho, tem que falar cordialmente, tem que fazer isso, fazer aquilo. Pesquisem isso, pesquisem sobre alguns gêneros que eu garanto que não é nenhum bicho de 7 cabeças a redação, gente. De verdade, eu fui achando que ia ser difícil, foi tranquilo pra mim, foi de boa. Eu não fiquei nervoso porque eu sabia escrever bem, então eu escrevi, desenrolei bem. E os gêneros que caíram também eu tinha mais familiaridade. Então pesquisem os gêneros. Eu lembro que eu tinha pesquisado vários também antes da prova. E foi isso. Então vão preparados, pesquisem gêneros na internet. A sua estrutura. Isso. A estrutura é tudo, gente. É uma fórmula, é uma receitinha de bolo. Se você sabe a estrutura, você sabe fazer. Acabou. Matérias que mais caem, pessoal. Eu tenho uma análise das matérias que mais caíram nos anos anteriores. Não conta a de 2016. Eu vou deixar o link aqui na descrição sobre as matérias que mais caem. Deem uma olhadinha, pesquisem, deem uma revisada que é importante. O livro ainda vai estar presente na segunda fase, sim. Não foi só na primeira. Só que como eu falei já no vídeo da primeira fase, vocês devem procurar análise. Porque mesmo lendo o livro, às vezes você não compreendeu muito bem a história. Às vezes você sabe o que aconteceu na história, mas você não compreendeu a fundo o entendimento dela. Então a análise é pra isso, pra você ajudar e compreender melhor os aspectos daquele conto, daquele livro. Mesmo se você já leu o livro, procura análise pra você relembrar e saber realmente o que passou na história, o que cada passagem, o que tá presente naquele livro que você não conseguiu perceber ou que passou batido. Então procura análise de livro que é muito bom. E gente, se caso não aconteça de você não passar na segunda fase, gente, é difícil. Mas tem esperanças. Se não conseguiu, tenta um próximo ano, gente, porque não foi essa vez. É tudo destino, tudo motivação, gente. Eu acredito no destino. Se não aconteceu esse ano, é que não era pra acontecer. O seu ainda tá guardado. Então, gente, calma e tenha paciência que a sua
A sua aprovação no vestibular vai sair sim, qualquer hora. E você já passou na segunda fase, ó, já foi um ganho enorme. Você chegou na segunda fase da Unicamp, olha que maravilhoso. Gente, do mais, sobre a segunda fase, eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não se apavorem, nem todo mundo vai bem, é normal, é difícil, todo mundo vai mal, na verdade. Então, tente conseguir o maior número de pontos com essas dicas que eu dei. Tente não zerar. Lembra, a primeira questão é fácil. Faça ela bem bonitinha, bem caprichada, que tudo vai dar certo. Você não vai zerar, nunca, não pode zerar. E do mais é isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like pra mim, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!